Bora ler a Bíblia hoje, iniciando o capítulo 6 do Evangelho de Lucas. Saímos, graças a Deus, do 5 e agora iniciamos o capítulo 6. Você que está aí com a sua Bíblia aberta, vamos lá, que o Senhor nos acompanhe, direcione cada palavra que a gente vai ler, prepare o nosso coração para receber a sua palavra. Amém? Então vamos lá, a partir do verso 1, diz assim: num sábado, Jesus estava atravessando uma plantação de trigo. Os seus discípulos começaram a colher e a debulhar espigas e a comer os grãos de trigo. Então, alguns fariseus perguntaram: por que é que vocês estão fazendo uma coisa que a nossa lei proíbe de fazer no sábado? Jesus respondeu: vocês não leram o que Davi fez quando ele e os seus companheiros estavam com fome? Ele entrou na casa de Deus, pegou os pães oferecidos a Deus, comeu e deu também aos seus companheiros. No entanto, é contra a nossa lei alguém comer desses pães. Somente os sacerdotes têm o direito de fazer isso. E Jesus terminou dizendo: o Filho do Homem tem autoridade sobre o sábado. Esse é o primeiro trecho desse capítulo 6. Mas eu vou ler logo o segundo trecho, porque também tem a ver com o assunto principal, que é sobre o sábado. Então, continuando no verso 6, que diz assim: num outro sábado, Jesus entrou na sinagoga e começou a ensinar. Estava ali um homem que tinha a mão direita aleijada. Alguns mestres da lei e alguns fariseus ficaram espiando Jesus com atenção para ver se ele ia curar alguém no sábado, pois queriam arranjar algum motivo para o acusar de desobedecer à lei. Mas Jesus conhecia os pensamentos deles e, por isso, disse para o homem que tinha a mão aleijada: levante-se e fique de pé aqui na frente. O homem se levantou e ficou em pé. Então Jesus disse: eu pergunto a vocês, o que é que a nossa lei diz sobre o sábado? O que é permitido fazer nesse dia? O bem ou o mal? Salvar alguém da morte ou deixar morrer? Jesus olhou para todos os que estavam em volta dele e disse para o homem: estenda a mão. O homem estendeu a mão e ela sarou. Aí os mestres da lei e os fariseus ficaram furiosos e começaram a conversar sobre o que poderiam fazer contra Jesus. Olha só que curioso, né? No finalzinho aqui a gente vê que os fariseus, falamos ontem quem eram os fariseus, aqueles homens legalistas, né? Que andavam sempre na linha querendo cumprir a lei, o que dizia a lei, né, que davam dízimo do cominho, mas que erravam porque tinham um coração egoísta, não tinham um coração disposto, né? Eram pessoas que apenas cumpriam regras e cumpriam religiosamente essas regras, mas não tinham um coração quebrantado diante do Senhor. Pelo contrário, eles se achavam e muito, né? E aqui nós lemos dois trechos, né? Falamos sobre Jesus e o sábado e falamos sobre Jesus curando a mão de um homem, uma mão aleijada, e também no sábado. E sobre o sábado, né? É importante a gente destacar que o Antigo Testamento, ele trouxe lá as leis de Moisés. Deus, no Monte Sinai, ele chama Moisés e dá a sua lei. E nós conhecemos os típicos 10 mandamentos, que depois você pode ir conferir lá em Êxodo. Veja o capítulo 19 e o capítulo 20. Você vai entender um pouquinho sobre os 10 mandamentos. E um dos mandamentos era: guarda o dia do sábado para santificar. E aí nós voltamos um pouquinho na criação, quando Deus cria todas as coisas em 6 dias, e no 7º ele descansa. Se a gente for aprofundar esse assunto, olha, tem cursos inteiros que falam sobre isso, né? Mas
as pessoas, os fariseus, os legalistas, eles seguiam muito ao pé da letra, né? O que a lei dizia. Existiam várias leis cerimoniais, civis, o livro de Levíticos e Deuteronômio, né, lá do Antigo Testamento, está repleto de regras que Deus ditou para que o seu povo vivesse de forma separada, para que o seu povo não se contaminasse, né, tivesse uma saúde mais diferenciada. Então tinha regras de alimentação, regras de higiene, regras de todo tipo. E essa questão do sábado era religiosamente cumprida. A questão é que os fariseus, eles gostavam muito de criar regras. E a partir dessa determinação do sábado, vocês acreditam que eles criaram outras 600 regras? No sábado não pode fazer isso. No sábado não pode andar mais do que 1 milha. No sábado você não pode debulhar espigas, não pode colher. No sábado você não pode carregar um peso mais do que tantas milhas. Então tinha várias formas, né, de cumprir a lei de Deus. Só que eles esqueciam que a lei de Deus, ela tinha um significado. Quando Deus descansou no sábado, no 7º dia, depois de 6 dias criando todas as coisas, Deus não estava cansado. Ele não tirou esse dia para descansar, mas ele tirou esse dia para contemplar tudo que ele criou e dizer: está pronto, finalizei. E para nós entendemos, claro, que nós precisamos de um dia para descanso, né? Biologicamente, nós precisamos disso. Mas para além disso, nós precisamos de um dia para contemplar o Senhor. Imagina aqui comigo, são tantos atributos que nós temos no decorrer da semana. Você concorda comigo? Eu como mãe, por exemplo, é tarefa de escola, é esporte, é uma consulta médica, né, das crianças, é uma academia para manter a saúde em dia, né? São reuniões escolares, são compromissos de trabalho, são tantas coisas que se a gente não tivesse um dia em off, a gente não conseguiria adorar a Deus. Por isso, o Senhor quer que nós, claro, o adoremos todos os dias, a todo momento, em tudo que fazemos. Porém, é interessante que você tire um dia para que você não marque aqueles compromissos costumeiros, como por exemplo, você tira um dia que você não vai marcar uma consulta, que nesse dia você provavelmente não vai à academia, você não vai ter um compromisso de trabalho. Nesse dia não há negociação. Por quê? Porque esse dia eu vou dedicar ao Senhor. E eu vou dedicar não só o tempo, mas eu vou dedicar a minha atenção e a minha concentração e as minhas energias ao Senhor. Francisca, eu posso dedicar o domingo ao Senhor? Pode. Você pode dedicar um dia na semana para o Senhor. Mas o que acontece na maioria das vezes? Você tira um domingo para ir à igreja, né? E vamos lá, o culto é às 18 horas. Aí o que é que você faz? Hoje é domingo. O culto é só às 18 horas. Então, eu vou de manhã para a praia, né? Vou pegar aquele sol, vou comer aquele peixe, né? Vai dar de boa para eu ir pra praia de manhã. Aí na volta da praia eu ainda encosto lá na casa da minha mãe, do meu pai, porque vai ter um aniversário. Tranquilo, eu fico no aniversário até umas 4 horas. Umas 4 horas eu volto para casa, tomo banho, dou banho nas crianças e a gente vai pro culto às 18 horas. Meu irmão, como é que você vai chegar nesse culto? Fala sinceramente, cansado, esgotado. Você não vai se concentrar na mensagem. Você vai achar enfadonho. Você não vai ver a hora de terminar aquele culto porque você já tá com sono e quer ir para casa. É ou não é verdade?
E é o que acontece na maioria das vezes. Por isso é importante que você dedique um dia ao Senhor. E esse dia ele tem que ser inegociável. Olha, eu vou dar um testemunho para vocês. Geralmente, né, os aniversários, os eventos familiares são no domingo, né? E eu faço questão de ensinar para os meus filhos que nos dias do Senhor, nos dias que nós separamos para adorar o Senhor, não tem negociação. O coleguinha, o parente, ele vai saber que se o aniversário for no domingo, a gente não vai participar. Por quê? Porque eu quero amanhecer o dia bem e disposta para levar ao Senhor a minha adoração da melhor forma possível. O culto, ele não é um momento de você ir receber alguma coisa, é um momento de você ir lá entregar a sua adoração. Eu não sei como funciona na sua igreja, mas na minha, nós temos 2 momentos no domingo. Pela manhã, tem a chamada Escola Bíblica Dominical, onde a gente vai e aprende. É uma escola de fato, né? Aí sim, você vai se alimentar, né? Você vai carregar ali as suas baterias da palavra de Deus. Você vai aprender, você vai se alimentar com um alimento grosso, né? Para te sustentar. À noite, você vai levar a sua adoração. Isso na minha igreja que eu tô falando, né? E são 2 momentos diferentes, mas os 2 no mesmo sentido, porque o dia é do Senhor. Você consegue me entender? Como fica tranquilo adorar o Senhor? Como fica leve? Porque já fechei a agenda naquele dia para o Senhor. E isso precisa ser feito, sabe, meus irmãos? Porque o mundo, ele acaba preenchendo a nossa agenda, se a gente não fizer isso, né? Vai aparecer meio mundo de evento, meio mundo de proposta. Ah, mas não é só o shopping. Mas a gente cansa, a gente se esgota. E quando você chega na casa do Senhor, não tá entregando toda a tua energia, toda a tua disposição. Consegue compreender? E eu vou te dizer uma coisa. Muitas pessoas pensam que estão tendo uma vida espiritual com Deus apenas com 2 horas por semana. É um momento de um culto, uma vez por semana. E olhe lá. E eu queria te dizer uma coisa. Satanás, ele tá ligado e trabalhando 24 horas por dia. Calcula aí quantas horas dá na semana. Calcula aí. 24 vezes 7. E você, coitado, inocente, pensando que com 2 horas por semana você vai estar fortalecido para enfrentar as batalhas. Eu digo você, mas eu incluo também, tá? Não são só 2 horas por semana que vão ser suficientes, que vão nos fortalecer. Nós precisamos e nós estamos diariamente aqui na palavra. São 15 minutinhos aqui, mas eu tenho certeza que você fica ruminando esse assunto ao longo do dia, né? Você volta à sua Bíblia, lê novamente, e você fica lembrando, e você conversa com Deus. Então são momentos diários que vão nos fortalecendo e nos alimentando. Porque essa jornada, ela é constante até a volta de Jesus, até Jesus vir nos buscar. Mas voltando para o texto, né? O interessante é a gente estudar o texto específico e entender o que essa palavra falou. Nós temos aqui o momento em que Jesus ia passando com seus discípulos e eles colheram espigas e começaram a comer. E foi aí que os fariseus questionaram, né, que eles estavam quebrando uma lei do sábado. Né? Mas lembrem, os fariseus instituíram mais de 600 regras sobre como cumprir o sábado. E uma delas era essa, que não poderia debulhar.
né? Olha como eles eram apegados a questões, né? A detalhes, né? E Jesus repreende eles com uma passagem que, se vocês quiserem consultar depois, lá no Antigo Testamento, em 1 Samuel, no capítulo 21, tá? Vocês vão ver essa passagem onde Davi estava fugindo de Saul e ele, numa situação de fome extrema, ele e os seus homens, né? A única coisa que eles conseguem para comer são os pães da proposição. Que pães eram esses? Pães que, conforme a lei cerimonial lá do Antigo Testamento, eles eram colocados na presença do Senhor, né? O sacerdote colocava e toda semana ele trocava aquele pão, né? Eram 12 pães simbolizando as 12 tribos de Israel. Tem toda uma simbologia aí por trás. E somente o sacerdote poderia comer daqueles pães. Eram pães dedicados ao Senhor, né? E Davi come. E o fariseu, ele tinha Davi como assim, um auge, né? Só que eles não tinham noção de que quem estava ali era alguém muito maior que Davi. Jesus quer confrontar eles dizendo assim, ora, se Davi fez e vocês não disseram nada, quanto mais eu. E ele encerra com essa fala, o Filho do Homem tem autoridade sobre o sábado. Ele é o Senhor do sábado. É o Criador do sábado. Em outras passagens, nós vamos poder entender melhor sobre isso. Ele comanda, né? O sábado não foi feito, o homem não foi feito para o sábado, mas o sábado foi feito para o homem. E no segundo trecho, né, da cura, também esse mesmo é que é gritante. Porque no final do texto ele diz que os fariseus, eles ficaram furiosos porque Jesus tinha curado a mão do homem no sábado. Aquele homem estava com sua mão aleijada há quanto tempo? Naquela sinagoga, diante deles. E eles nunca fizeram nada. E Jesus vem e cura aquele homem. Eles não perceberam, eles não contemplaram a maravilha do milagre. Eles não deram graças pela cura, mas eles olharam apenas para o não cumprimento da regra. É o problema da religiosidade. Eu espero que você me compreenda esse termo. Quando eu falo religiosidade, eu falo algo que se cumpre religiosamente, ou seja, criteriosamente, periodicamente, né? E que às vezes você faz no automático, sem entender o sentido. Uma coisa que você faz sem adorar, sem contemplar. Eles eram religiosos nesse aspecto. A religiosidade acaba, às vezes, atrapalhando a nossa sensibilidade, né? A nossa forma de adoração genuína com o nosso ser, com o nosso coração. Que o Senhor não permita que a nossa rotina nos torne religiosos e nós deixemos de ter a sensibilidade que só o Espírito Santo pode nos dar. Essa é a nossa oração de hoje. Que o Senhor fique com você, te abençoe e até amanhã, se Deus quiser.